Então, boa noite a todos e a todas. Hoje temos mais um evento dentro da programação do mês do advogado, organizado pela OAB Subseção de Caxias do Sul. Dentro desse mês, hoje a gente tem aqui, então, um bate-papo, processos digitais, a desumanização, ou humanização, como quiserem entender, da advocacia, dentro dos processos digitais. Nós temos o prazer de receber hoje aqui conosco, então, o professor Francisco Ricardo Cury, que é advogado, graduado em licenciatura plena em filosofia, mestre em filosofia e doutor em direito na área de concentração direito público. Atualmente é professor da Universidade de Caxias do Sul e também foi professor da Faculdade da Serra Gaúcha. Boa noite, professor Cury. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, doutor Rudimar. Boa noite. Também temos para debater conosco o doutor Rafael Farinati Aimone, que é juiz federal substituto desde 2004, atua na 5ª Vara Federal de Caxias do Sul, formado em Direito, especialista em Direito Tributário e professor da SMAF do Rio Grande do Sul. Muito boa noite, professor Rafael. Também é uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco nesse espaço virtual da OAB Caxias do Sul, fazendo essa interação também com o Judiciário. Boa noite, é uma satisfação para mim também, doutor Rudimar. Uma boa noite a todos. Bom, a programação do mês do advogado, a gente, doutor Rafael, também professor Cury, né? A gente comemora, então, como todo mundo sabe, o dia 11 de agosto é o dia da advocacia, e já aproveito também para parabenizar todos os colegas advogados e advogadas que nos assistem, também pelas redes sociais. Só que a OAB tem uma tradição de comemorar o Dia da Advocacia fazendo o mês da advocacia, com vários eventos durante todo o mês de agosto. E nós, na nossa gestão, a gente tem feito, desde que a gente assumiu, a gente tem procurado trabalhar o mês do advogado com 3 eixos, né? Um eixo que são de aperfeiçoamento jurídico, com palestras jurídicas, né, do aperfeiçoamento jurídico, outras palestras que têm um caráter mais cultural e também de outros eventos de confraternização ou de solidariedade. Ontem nós tivemos uma entrega de donativos arrecadados pela Comissão da Mulher Advogada para as presidiárias aqui da Penitenciária de Caxias do Sul. Também tivemos o início de uma mostra fotográfica de fotos tiradas por colegas advogados e que está em exposição até o dia 31 de agosto, lá no saguão do Fórum da Justiça Estadual, onde todos estão convidados a ir lá prestigiar. E hoje, então, temos essa palestra sobre processos digitais e a desumanização da advocacia, que eu entendo que ela tem um caráter mais cultural, mais reflexivo do que jurídico, porque acho que vai ser falar das experiências. Quero dizer que, ao final do evento, a gente vai sortear aqui também uma assinatura digital, que foi dada aqui pelos nossos patrocinadores. No caso, essa assinatura digital é da R Master Sul, que patrocina todos os nossos eventos. Também temos o patrocínio da Universidade de Caxias do Sul, da RA Homem, a loja RA Homem, da loja Estilo Mulher e da loja Moda Fitness Fashion. Essas 3 lojas estão oferecendo descontos exclusivos para advogados e advogadas durante o mês de agosto. Basta pegar o voucher aqui na OAB, na sede aqui na Pinheiro Machado. E também temos patrocínio da Nela Pietra, a pizzaria, onde os advogados, colegas, vão pagar apenas R$ 25,00 pela uma pizza grande para consumo no local, lá na pizzaria, durante o mês de agosto. Apenas não é válido no sábado e tem que pegar também o voucher aqui na subseção. Bom, como ia dizendo, então, dando início ao tema
base do nosso encontro de hoje, quero dizer, Dr. Cury e Dr. Rafael, que a gente tem percebido aqui dentro da Ordem, já desde de quando, principalmente assim, de quando a Justiça estadual começou a digitalizar seus processos, porque a Justiça Federal, embora já esteja digitalizado aí há mais de 10 anos, e a Justiça do Trabalho também há já um bom tempo, mas acho que a Justiça Estadual ela tem uma proximidade muito maior com o cidadão e sem nenhum menosprezo ou demérito às demais justiças, né? Não é isso, mas pelo rol de matérias que ela julga, acaba tendo uma proximidade maior. Tanto que a advocacia, tem uma pesquisa da OAB seccional, que cerca de 70% dos advogados militam na Justiça Estadual, não na Justiça Federal e nem na Justiça do Trabalho. E aí, então, quando começou a virtualização dos processos na Justiça Estadual, a gente começou a perceber aqui uma série de problemas. Aquela advocacia de mais idade, as dificuldades de entenderem os procedimentos, de se adequarem, né? Muitos buscando, até se socorrendo da ordem para informações básicas, informações até como transformam um arquivo em PDF, coisas assim, até que falta até que não é nenhum problema do sistema em si de digitalização, e sim até de conhecimentos básicos de informática. Mas, enfim, isso é uma realidade. Por outro lado, tu tem uma jovem advocacia, que hoje, a jovem advocacia, que são advogados com menos de 10 anos de inscrição, são 60%, doutor Rafael, 60% dos advogados no Rio Grande do Sul têm menos de 10 anos de inscrição profissional. Então, uma advocacia jovem, uma advocacia que já nasceu nesse mundo mais virtualizado, né? E que tem uma facilidade enorme de se adequar aos novos protocolos. Isso, então, também causa um choque de geração, e esses mais jovens, inclusive, daí reclamam da demora de se utilizar mais esses procedimentos e em todos os atos, né? Reclamam de atos que ainda são presenciais. Por outro lado, também uma constatação que a gente tem feito é que antes nós conhecíamos os colegas no café do fórum, aguardando por uma audiência, enfim, a gente se conhecia lá no balcão do cartório, né? Nesses procedimentos presenciais, tu acabava conhecendo os colegas e fazendo a interação. Hoje, essa advocacia 100% digital, inclusive que é pregada ali pelo CNJ, e ontem saiu a regulamentação da advocacia do processo 100% digital na Justiça Estadual também, aqui do Estado, e isso faz com que os advogados vão acabar não se conhecendo. E hoje, e também as novas tecnologias, elas permitem, inclusive, que tu não precise nem conhecer o teu cliente. Tu pode, às vezes, fazer o processo todo, lidar com ele ali por WhatsApp e tal, e as audiências podem ser virtuais, né, de forma que tu não pode fazer o processo do começo ao fim, sem nem ter tido um contato presencial com o teu próprio cliente. Então, acho que a ideia de hoje é nós debatermos isso, até que ponto isso é positivo ou é negativo, e o que nós podemos também, no nosso agir pessoal, como a gente pode praticar essa nova advocacia, nova realidade jurídica, né, que ela veio para ficar, e acho que ninguém quer aqui também retrocesso, mas como a gente pode manter, pelo menos, a humanização dos processos. Lembro que, em 1930, o Charles Chaplin fez aquele filme que é icônico, que é dos tempos modernos, que ele
ele fazia uma sátira das práticas laborais do taylorismo, lá, do homem voltado só para o trabalho, mas numa época ali que era falava de uma transição artesanal, e então para uma situação tecnológica, né? E hoje a gente está vivendo uma transição da época tecnológica para digital, que não é só na área jurídica, né, mas em todas as áreas, temos a telemedicina, enfim. Então, com essas considerações iniciais, eu gostaria de passar a palavra, então, para o doutor Rafael, para fazer sua abordagem também. Fique à vontade. Tá certo. Bom, muito boa noite, doutor Rudimar, uma pessoa de quem cumprimento todos os advogados e advogadas que estão nos acompanhando nesta noite. Ontem foi o dia do advogado, né? Parabenizo a todos. É uma data menos conhecida, mas é oficialmente também dia do magistrado, o 11 de agosto. Então, eu me sinto em comemoração junto a todos na noite de hoje, num evento em que a gente tem a possibilidade de interação entre a advocacia e uma parcela representada da magistratura, por mim aqui. Então, eu fico muito feliz em poder participar desse evento e não poderia deixar de atender esse convite, especialmente vindo da OAB de Caxias do Sul, a cidade onde eu jurisdiciono há mais de 15 anos, e especificamente pela pessoa do Dr. Rudimar, que é um advogado que já prestou serviços inestimáveis junto à Justiça Federal na condição de defensor dativo. Hoje mais afastado, eu acredito, em função desse trabalho na própria OAB, que deve consumir muito devido à sua importância. Então, sentimos a sua falta no dia a dia dos processos, doutor Rudimar, mas eu fiquei muito feliz com a lembrança de poder estar aqui e conversar um pouco sobre essa experiência da Justiça Federal com o processo eletrônico. Eu, de um lado, procurei atender aí aos princípios da congruência e correlação, seja no processo civil ou processo penal, e só aceitei participar desse evento porque era algo que dizia respeito a uma visão pragmática da experiência da Justiça Federal com o uso do processo eletrônico, e não me atreveria a alguma aventura mais filosófica e profunda, porque tenho que confessar que não me sinto aparelhado para isso. Não é o foco da minha preocupação no dia a dia do trabalho jurisdicional, e, portanto, se alguma contribuição eu tiver nessa noite, é pela experiência que eu acumulei nesses 15 anos de Justiça Federal, em que eu pude ver gradualmente a adoção da tecnologia como um instrumento processual. E nesse ponto, eu digo que, de um lado, vou procurar ser bem pragmático em relação ao tema, mas me permitir trazer uma ótica, uma reflexão que amplia um pouquinho o tema, o título, desse encontro, que é o processo eletrônico e a desumanização ou humanização da advocacia, para tratar do uso da tecnologia como um fator de humanização ou desumanização da advocacia e da própria magistratura. Foi com esse olhar que eu procurei pensar um pouco a respeito dessa provocação proporcionada por esse convite para participar nessa noite. Bem, na realidade da Justiça Federal, o processo eletrônico é algo já antigo, eu poderia dizer. Eu vejo hoje a Justiça Estadual consolidando o uso do processo eletrônico e assisto isso como algo distante, algo que eu quase tenho que puxar pela memória para recordar como que se deu lá na Justiça Federal, porque é um processo que teve, eu diria, se tivesse que falar, grosso modo, lá no ano de 2005 para frente, uma consolidação desse uso na área previdenciária em especial. Esse EPROC, conhecido hoje da Justiça Federal, ele, na verdade, é o que chamamos por um tempo de EPROC versão 2, porque havia um EPROC anterior que foi usado exclusivamente na área dos juizados especiais federais, especialmente na área previdenciária. Depois foi substituído por essa versão do EPROC que nós todos conhecemos, e foi estendido, inclusive, para a seara criminal. Bem, quando isso aconteceu, foi um impacto gigantesco na jurisdição e acredito que na advocacia também. Foi possível sentir de imediato
os aspectos positivos que o uso do processo eletrônico proporcionava à prática jurisdicional. Em primeiro lugar, o fim do processo de papel, que é algo que teve até um impacto visual dentro do Fórum da Justiça Federal. As varas se tornaram varas sem processos físicos, eram varas vazias, entre aspas. O advogado que ia até o balcão sequer enxergava, e hoje não enxerga mais aquelas pilhas de processos que tão tradicionalmente caracterizavam qualquer vara de comarca ou subseção da Justiça Federal. E com isso, a gente tem até um reflexo também na questão ambiental, que é evitar aí o uso de papel desnecessariamente, e era um volume absurdo de papel que era utilizado, que evidentemente não há limite para as manifestações, para os documentos que são necessários para instruir um processo judicial. Então, o arquivo das justiças também era um setor que sempre gerou bastante preocupação devido à grande quantidade de processos que precisavam ser armazenados, além daqueles em tramitação nas próprias varas. Por outro lado, e isso sim foi mais importante, foi o impacto na agilidade do próprio processamento. A questão de carga permanente na mão do juiz, do Ministério Público, do advogado e das próprias partes, porque mediante uma chave é possível que qualquer pessoa acesse o conteúdo do processo judicial, simplesmente revolucionou a dinâmica de trabalho de todos os intervenientes no processo. Eu acho que posso dizer isso. E, na minha avaliação, impactou de uma forma muito positiva, porque há uma economia na tramitação dos processos pela automação das movimentações e das intimações, bem como por essa carga permanente que consegue, mesmo com a extensão de prazos que é utilizada no processo eletrônico, consegue promover uma agilidade muito maior. Além do que, chega-se aí sim no ponto que talvez tenha algum reflexo nessa reflexão sobre humanização, chega-se à desnecessidade da presença física das partes, dos advogados, mais especialmente, que é aqueles que costumavam frequentar o balcão dos fóruns para fazer carga, os estagiários dos escritórios de advocacia. A gente teve um esvaziamento, realmente, da presença de pessoas nos fóruns da Justiça Federal. Isso me fez pensar, como primeiro aspecto, o que isso representava no que diz respeito a essa humanização ou desumanização das relações dos atores processuais. E a conclusão que me veio assim, mais imediatamente foi que talvez essa desumanização que possa ser visualizada, ela na verdade reflete um mero esvaziamento de um contato interpessoal que não era qualificado. Ele na verdade era um trabalho necessário para fazer acontecer a movimentação processual. Do ponto de vista do magistrado, e é claro que essa é a visão que eu consigo trazer nesta noite aqui, eu não senti uma diferença essencial na diminuição do meu nível de interação com pessoas em função da troca do processo físico para o processo eletrônico. Porque no trabalho de gabinete, a gente eventualmente recebe o advogado, e isso se dava por razões diversas desse comparecimento ao balcão das varas, e continua acontecendo, mesmo depois da implantação do processo eletrônico, mas fora esse contato é muito difícil que o juiz venha a se encontrar, a interagir com as partes, com os advogados, com o Ministério Público, fora da formalidade do próprio ato de audiência. Então, a gente teve a possibilidade de perceber que o processo eletrônico, nesse sentido, não me parece ter impactado substancialmente o nível de interação entre o juiz e os advogados e os demais intervenientes. Por outro lado, nem tudo são flores, é evidente que existem problemas e a Justiça Federal, especialmente no momento inicial da implantação do processo eletrônico, também enfrentou pontualmente dificuldades. E as preocupações, elas são, de modo especial, aí, de duas ordens, que são as preocupações com a segurança do sistema, porque na medida em que a Justiça Federal foi precursora na disseminação do processo eletrônico, não havia um know-how desse tipo de
processamento, né, lançando mão da tecnologia. Então, foi preciso construir todo um sistema de segurança de informação, né, e de tramitação dos processos, para que todos pudessem trabalhar sem a preocupação de que os dados pudessem vazar, ou que documentos pudessem ser adulterados ou alterados com a tramitação dos processos, né. E, por outro lado, teve-se também aí a preocupação com os problemas técnicos que derrubam o sistema e, eventualmente, poderiam prejudicar o cumprimento de prazo. E isso aconteceu, não foi uma ou duas vezes, né, e geralmente se solucionou a partir de um juízo de razoabilidade e de boa-fé, que é a reabertura do prazo, para que a parte pudesse, através do seu advogado, praticar esse ato de forma em tempo considerado hábil, sem nenhum tipo de prejuízo processual, né. Mas, do processo eletrônico em si, na perspectiva da justiça, esse foi o panorama que eu, pelo menos, visualizei, né. Não consegui, a partir dele, enxergar uma alteração muito grande na linha do que o Dr. Rudimar expôs inicialmente, que eu aqui, de forma alguma, contraponho. É simplesmente uma ótica diferente, que é esse encontro dos advogados, essa interação com o cliente, que é algo que já não é um aspecto que ocupe, né, a rotina da justiça e do magistrado, e, portanto, a gente não teve esse impacto, né. Na verdade, houve sim um acolhimento muito forte pelas facilidades proporcionadas pelo processo eletrônico, né. Eu, por exemplo, tenho que fazer a confissão de que, nesse momento, quando converso com todos, estou de plantão judiciário, né. A qualquer momento, meu celular pode tocar e ser chamado a intervir. Se isso acontecer, eu espero que não aconteça na próxima hora, para não perturbar esse momento agradável aí de troca de ideias, mas se isso acontecer, eu tenho como encaminhar esse assunto e desenvolver o atendimento dessa situação de casa, ao longo da noite, sem precisar passar de mão em mão qualquer processo, né. Então, acho que isso possibilitou efetivamente uma qualificação da prestação jurisdicional e da própria interação com os demais atores processuais. Mas o uso da tecnologia vai mais além. Eu acho que um aspecto que não pode ser dissociado do processo eletrônico é o uso do registro audiovisual e das videoconferências. Aí me parece que são pontos que merecem ser abordados, mas eu não gostaria de cometer aqui a deselegância de me estender, e daqui a pouco tolher as ponderações e reflexões dos demais, e guardo alguns comentários a respeito disso para um momento posterior aí desse nosso encontro. Então, agradeço pela atenção até aqui, devolvo a palavra ao Dr. Rudimar para a condução. Obrigado, doutor Rafael. Eu passo, então, para o professor Cury, para fazer suas considerações. Professor. Boa noite a todos, então. Doutor Rudimar Brogliato. Eu, gradativamente, o conheci. Hoje, me digo que sou amigo, admiro o doutor Rudimar. E meus cumprimentos ao doutor Rafael Farinati Maione. Meu respeito à magistratura. Eu lembro que eu nasci em um meio jurídico, todos os meus tios, vários deles eram advogados, e meu pai era juiz, né? Meu pai, Marino Cury, que, na verdade, ele tinha a sua paixão mesmo, estava na advocacia. Então, os cumprimentos, meus respeitos para a magistratura. Nós sabemos que o bom trabalho do Poder Judiciário é a garantia da boa advocacia. Temos todo o nosso respeito, toda a nossa plena convicção de que o Poder Judiciário é absolutamente indispensável para pensar a advocacia. Cumprimento também o meu colega de escritório, Milton Rodrigues Soares, minha colega de escritório, Caroline Chiesa, e nossos colaboradores, Arnildo Schultz e Wagner Lourenci. Nós hoje estamos fazendo um escritório dedicado à mobilidade urbana, direito ambiental, e todas essas questões as mais atuais possíveis. Por exemplo, nós passamos essa semana com uma live atrás da outra, né?
Nós fazemos nosso escritório dia a dia, nós estamos conversando, fechando acordos, vários deles um em cima do outro, através de lives, e tem sido indispensável a tecnologia no escritório que nós temos concebido. Então, nessa situação, também tenho que elogiar a UX, né? Cumprimento todos os meus colegas, cada um deles tem meu respeito. Cumprimento o reitor Cunhado, um grande intelectual. Ele se especializou em filosofia na Universidade de Kassel, né? Tem todo o meu respeito. Bom, o tema que nos foi dado a abordar é a questão da humanização ou desumanização na advocacia em se tratando de processos digitais. E é evidente que eu vou falar, e não poderia deixar de ser, porque é pronunciado em nós, advogados, nós temos conosco, e isso já é bem conhecido, aquilo que os juízes, por tradição, eles têm que ter, que é a serenidade, né? O advogado sempre é desculpado um pouco da verve natural do advogado, porque ele tem, vamos dizer assim, a angústia de satisfazer as pretensões do seu cliente. Então, nós, advogados, somos muito sensíveis nessa questão. E o que eu vou falar também se deve a um fato. Eu lecionei durante muito tempo retórica jurídica. E eu conheço bem a retórica, especialmente a retórica de Chaim Perelman, que vem de um ponto de vista da retórica clássica de Aristóteles. Então, só esse ponto aqui, eu vou me debruçar para pensar um pouco essa questão, que tem me preocupado bastante. Ou seja, vamos esclarecer bem um aspecto. Não tenho absolutamente nada contra a tecnologia. Aliás, admiro. A sociedade, ela precisa da tecnologia, ela está dentro desse mundo da informática, e esse mundo não tem volta, ele vai continuar a seguir, e o progresso que nós temos feito, ele vai persistir. Portanto, é preciso estar dentro desse mundo contemporâneo. Eu, aliás, quando iniciei a advocacia, iniciei na máquina manual. Veja bem, peguei toda a evolução, até o computador, primeiros, né, até chegar hoje, até o dia de hoje, acompanhei tudo e estou acompanhando. Onde que começa a nossa reflexão? Eu pensei muito nessa questão do humanismo e ao invés de falar do que está acontecendo diretamente com o Estado do Rio Grande do Sul, nas crises que tem o Tribunal de Justiça e as dificuldades que tem sobre o ataque hacker, antes de falar disso, eu vou dizer o seguinte, que isso é uma questão que a Zero Hora, por exemplo, já noticiou com manchete, a Zero Hora, que eu leio, e já noticiou como sendo a maior crise do judiciário gaúcho. Isso eu li. Li também que advogados, estou lendo agora aqui no recorte que tenho, está aqui escrito que advogados elevam o tom das cobranças ao judiciário gaúcho. Li também, na Zero Hora, que as audiências estão sendo improvisadas e os atrasos no processo do Tribunal de Justiça. Bom, só que o meu ponto de vista, ele é maior que isso. É muito maior que isso. O problema que nós estamos enfrentando, que o Tribunal de Justiça está enfrentando, já enfrentou o Pentágono. Ele foi invadido por hackers. O Vaticano já enfrentou isso. O Papa Francisco teve dificuldades com essa questão. Lhe foram usurpadas informações. Empresas no mundo afora estão enfrentando isso. Não é só o Tribunal de Justiça, e veja bem, eu não estou responsabilizando a justiça em si. Eu não estou dizendo os juízes são culpados, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o problema é maior que a gente pensa.
Países altamente desenvolvidos, como a Alemanha, têm enfrentado isso. Enfrentou também o governo francês, há pouco tempo atrás, com hackers que ingressam lá e sequestram informações. Nós temos o caso do Snowden, né, que nos leva a pensar muito sobre isso e sobre a segurança mundial. Veja bem, sobre a segurança mundial, o mundo ainda está dividido em grandes potências, e as informações, elas são tão delicadas que repousam sobre o equilíbrio da paz no mundo, as informações que nós temos. Então, observe-se que o que nós estamos enfrentando aqui no Rio Grande do Sul e no Tribunal de Justiça é um ponto muito maior ainda. E aqui, nesse ponto maior, mais amplo, que afeta o mundo inteiro, aí sim nós podemos pensar a questão da desumanização. Ela existe, aí sim dá para pensar nisso. Notem, eu peço que notem bem o doutor Rafael Farinati, notem bem, eu estou adotando um ponto, uma reflexão, que busca o diálogo entre os operadores do direito. Eu estou adotando um ponto de reflexão em que quer buscar a organização da informática e do processo digital. Eu não estou me fazendo um tour de força. Não é essa a minha questão. Então, se nós pensarmos nesse ponto de vista, aí sim nós podemos começar a, vamos dizer assim, fazer uma crítica fundamentada em fatos, em raciocínio específico sobre a tecnologia. Primeira coisa que estão nos usurpando no mundo inteiro é a nossa privacidade. Isso eu fico absolutamente preocupado com isso. Outra coisa que estão nos usurpando no mundo inteiro é que a nossa vontade, nós estamos sendo, eu me sinto, dentro desse grande contexto mundial, francamente, às vezes, manipulado com isso. E a manipulação que está ocorrendo no país é através da fake. Hoje, nós estamos vendo grandes massas da população sendo manipuladas com notícias falsas. Isso é desumanização. E nós, advogados, juízes, promotores, nós temos que levantar drasticamente essa questão. Nós estamos vendo pessoas que estão formando certa seita digital, vamos dizer assim, que está se opondo ao Estado Democrático de Direito. E isso é desumanização. Nós estamos vendo essa grande seita digital ignara, essa grande massa ignara, querer transformar mera informação em conhecimento. E não é. Informação e conhecimento não coincidem. Isso é desumanização. Nós estamos vendo pessoas que estão, mesmo pessoas ditas inteligentes, nossos colegas advogados, juízes também, que estão entusiasmados com essa seita que está drasticamente abalando o Estado Democrático de Direito. Isso é gravíssimo. As pessoas duvidam que a democracia seja contemporaneamente o melhor para nós. E passam a acreditar em coisas que são absolutamente absurdas, como, por exemplo, dizer que não houve golpe militar em 1964. Fake é uma das formas de rapto do espírito, de rapto do pensamento crítico. Fake, isso é feito dentro da tecnologia. Observe. Nessa situação, nessas questões que nós estamos falando, observando-se o Brasil, onde milhares de milhões de pessoas estão simplesmente empobrecidas, jogadas à miséria, elas são pessoas vulneráveis e muito vulneráveis a tudo que for informações falsas
ou até mesmo deslavadamente mentirosas. Isso é em um país onde não está primando pela educação. Isto é desumanização. Essa situação, sim, ver desse ponto de vista, amplo ponto de vista, aí sim nós conseguimos compreender melhor o que nós agora podemos acrescentar. Um grande escritor, aliás, argentino, um grande intelectual latino-americano que fez sua carreira nos Estados Unidos e lá foi aplaudido, celebrado, Mário Bunch, ele explica nessa situação. Tem duas formas de entender isso. São os filotécnicos e os tecnicofóbicos. Aqueles que têm fobia à tecnologia, que é um ponto muito errado, e aqueles que defendem exacerbadamente a tecnologia. Os tecnófobos, que têm o medo da tecnologia, e que a temem, e que voltam ao passado, e os filotécnicos, que querem transformar tudo dentro de um processo de desumanização virtual, como acontece naqueles filmes de ficção científica que frequentemente nós assistimos, Blade Runner e outros mais. É um pouco da história da desumanização que estamos sofrendo. E o Mário Bunch tem uma resposta muito clara, que eu gosto dela. Ele diz o seguinte: se nós ficarmos com o humanismo e abandonarmos a tecnologia, nós estamos sujeitos ao estancamento social. Se nós rejeitarmos a tecnologia e rejeitarmos o humanismo, nós estamos no declive social. Mas se nós somarmos humanismo mais tecnologia, nós estamos dentro do progresso social. Então, são 3 teoremas que nós temos aí. Eu me incluo nesse último. Eu quero uma tecnologia humanizada, em que o ser humano seja aquele que vai gerir a tecnologia em seu próprio favor. E, portanto, processos digitais. Então, são 3 teoremas que nós temos. Repetindo, humanismo menos tecnologia, nós caímos no estancamento social. Tecnologia menos humanismo, nós estamos no declive social. E humanismo mais tecnologia, nós estamos no progresso social. E aqui está o ponto. E aqui vem a questão que agora eu volto meu olhar para o processo digital. E aqui que eu faço, eu não vou dizer que eu tenho a resposta. Eu vou deixar em essa questão para todos nós. A pergunta que eu, aliás, já há muito tempo me faço, porque advogo e me dediquei a isso vários anos, eu sei a força que a palavra retórica tem, porque atuei no tribunal do júri. Eu sei a força que a palavra conduzida na técnica retórica tem na sustentação oral. E eu, várias vezes, não foi uma, nem duas, nem 3, foram diversos anos eu tive resultado positivo fazendo sustentações orais. Eu sei a oral. E digo mais, desembargadores com educação e gentileza quase insuperável paravam o processo para perguntar coisas importantes de um processo físico. Mas a palavra era minha. Inúmeras vezes eu fui ao tribunal do júri assistir e aprender com grandes advogados, como foi o caso de Renan Falcão de Azevedo, humanista, e como foi o caso de Osni José Amorim, humanista, ou José Paulo Bisol, juiz, e também depois eu vi que, quando se aposentou, advogou também. Eu fui apresentar a retórica, técnica retórica, que não é a arte de iludir, como se pode pensar. A retórica, a nova retórica, que começa com Chaim Perelman, um belga, é a arte de procurar o melhor argumento possível. Isso é arte retórica. E sem a arte retórica, ou a técnica retórica, vamos dizer,
as instituições jurídicas morrem. Exemplo, a crítica que se faz ao Tribunal do Júri, para mim, não tem fundamento. A instituição é boa. O problema é que não se sabe usar o Tribunal do Júri. Eu vi advogados e promotores frequentemente, lamentavelmente, às vezes, trocando palavrões, agredindo-se uns aos outros, e isso desmoraliza a instituição. Eu nunca vi alguém que soubesse conduzir tão bem o seu raciocínio, por exemplo, como foi o caso do doutor Renan Falcão Azevedo, que me ensinou a retórica. E isso é humanização. A retórica, ela humaniza o direito, e aí que está o ponto de vista. Em princípio, vou dizer assim, aceito toda a revolução, vamos dizer assim, as transformações que nós estamos acostumados a ver. Processo digital e etc. Aceito. É muito bom. Mas, para algumas coisas, ainda não me convenci. Uma audiência bem conduzida, com testemunha presencial em audiência de instrução e julgamento, em um caso complexo, nada melhor que essa testemunha estar diante do juiz. Tribunal do Júri, ainda não me convenci que possa ser feito virtualmente. Nada melhor que o Tribunal do Júri, a própria instituição, com o juiz presente, junto com a população. Aliás, tem vários livros escritos dizendo que o Tribunal do Júri, inclusive desde Hegel, né, que foi mestre de Marx, desde o século XVIII em diante, ele argumentava que o Tribunal do Júri era uma forma de educação popular. E vem aí a outra questão. Por último, a outra questão. Tá? Assim como eu encontrei advogados, e encontro frequentemente advogados que não entendem isso que eu falo, que não têm essa percepção, inclusive aqueles que estão criticando o Estado Democrático de Direito e ansiosos por um regime ditatorial. Eu já vi advogado fazer isso, que para mim é uma impropriedade completa, uma vez que no Estatuto da Advocacia, artigo 2º, está escrito lá que o advogado é o primeiro defensor do Estado Democrático de Direito. E observando essas situações, eu já vi juízes que não acreditam na sustentação oral. Inclusive, eu não vou citar nome, inclusive num debate, alguns que modificaram o Código de Processo Civil, quase que trataram isso assim como alguma coisa de só menos importância. E não é. Eu sei pela prática. Quantas e quantas vezes o doutor Rui Portanova, que eu admiro, não me interrompeu na sustentação e perguntava para mim, mas isso que o senhor disse, onde é que está? Está aqui no processo. Ele se interessava. Quantas vezes o doutor Marcelo Bandeira Pereira, se não me engano é esse o nome, ele já não perguntava para mim, estava lá presencialmente, ele não me fazia perguntas relativamente ao caso que estava defendendo. Inúmeras vezes. E sempre no Tribunal de Justiça, fui muito bem tratado, com cortesia, gentileza, educação, e eu aprecio, cada vez que eu tinha que ir lá, para mim era um prazer imenso, é o primeiro a aprender. Então, esses momentos, alguns momentos, eu acho que, eu fico aqui pensando comigo, se o processo digital pode ocupar todo momento até chegar ao rapto da palavra. Aí eu me preocupo. Até porque tem alguns instantes, como, por exemplo, nós, quando estamos falando de celular, por exemplo, quantas vezes nós não dizemos, olha, esse assunto não posso falar contigo, tem que ser pessoalmente. Tá? Então, eu vejo que tem alguns limites dentro do processo digital. Casos complexos, depoimentos complexos, ainda me pergunto se não devemos manter certos espaços para a voz humana e a presença humana,
que para mim ainda é, como os antigos gregos falavam, né? A presença, que ela é a deusa indispensável da presença. Em alguns momentos, a gente percebe que a pandemia, ela está nos levando muito. É um preço muito alto que nós estamos pagando por isso. É um preço muito alto porque a presença humana é importante. Eu sou humanista até a raiz até o tutano do osso. E a presença humana é indispensável para mim. Veja, por exemplo, quantas e quantas vezes, orientando meus alunos, eu me sentia bem quando conversava tete a tete com eles. E aí conseguia entendê-los melhor. Então, essas são as observações que faço. Né? E acho que quem solucionou bem essa questão é esse autor que eu citei, e que nós vamos ter que somar essas duas coisas, tecnologia e humanismo, e obedecer uma coisa indispensável, que é a índole do direito. O que é o direito? Ela é uma ciência social. E é uma ciência social normativa. E sendo ciência social, trata com problemas humanos. E tratando com problemas humanos, a pessoa é, em primeiro lugar, em certas circunstâncias, indispensável a sua presença. Como, por exemplo, as questões mais claras agora que estão aparecendo no direito ambiental, outras questões do direito penal e questões, certamente, do direito de família. Em princípio, é isso que eu tenho que expor. Muito obrigado, professor Cury. Eu acho assim, quando a gente lê uma jurisprudência, uma decisão judicial, doutor Rafael, aquelas que a gente dá mais valor é aquelas que nos desafiam ao pensamento. E eu acho que hoje a gente está atingindo esse objetivo aqui porque a gente está sendo desafiado o nosso pensamento, tanto pelas suas colocações, doutor Rafael, como agora do professor Cury. Eu entendi ali pelas suas colocações, doutor Rafael, o senhor coloca que antes não existia, que era ou melhor assim, que um contato que não era qualificado, então ele só mudou a forma desse contato. E por isso não houve um prejuízo à humanização. Mas, por outro lado, ele garantiu a efetividade da justiça, que isso talvez seja também mais humanização do que tu ter o contato presencial e não ter efetividade da justiça. Por outro lado, então, o professor Cury faz um levantamento da segurança desses dados, né? Agora, inclusive, até de forma que estão legalizadas essa segurança pela LGPD, e eu até faço também um questionamento, porque hoje embora os processos na sua maioria são públicos, e o cidadão podia ir lá no fórum e pegar os dados da pessoa e depois usar para o mal, mas convenhamos que é muito mais fácil tu pegar pelo computador, né? Mesmo aqueles dos processos públicos, e acabar fazendo uso nocivo desses dados. Também teria uma outra questão, então, estou só jogando pontos a favor e contra, e já vou dizer aonde eu quero chegar aqui. Também teria um ponto a favor da tecnologia, também o equilíbrio entre as partes, porque, embora alguns não tenham a tecnologia necessária, ou sejam ainda analfabetos tecnológicos, né, para fazer todos os meios de acesso, mas, de qualquer forma, isso está cada vez mais sendo superado. Mas eu levanto o equilíbrio num sentido de que, por exemplo, hoje eu tenho condições de fazer sustentação oral no STJ para um cliente meu pobre, né, da mesma condição que um banco, uma seguradora, tal, iria fazer lá, né? Então, tu acaba conseguindo isso. E, por outro lado, também daí o professor Cury também coloca, então, que existem alguns atos que são humanos, e cita, por exemplo, a oratória, que acabam sofrendo alguns prejuízos
com as novas tecnologias. E nisso eu também concordo que tem algumas coisas, por exemplo, que às vezes até que a gente percebe nas audiências, acho que talvez até o doutor Rafael também, pela sua experiência, possa dizer isso, que às vezes tu percebe que se uma testemunha está mentindo ou não, pelo comportamento, que ela está tendo na audiência, pelo nervosismo, pela mão tremendo, coisas assim, né, que de forma virtual tu não consegue isso. Então, talvez fique um pouco prejudicado isso. E tem essa colocação, então, do professor Cury de tentar aliar, né, um humanismo com tecnologia. Eu acho que também esse é o grande dilema, né, que todos nós temos que pensar. Mas coloco aqui para apimentar o debate um questionamento ou uma colocação aqui da colega advogada Ana Paula Pereira Flores, que ela coloca: muito boa reflexão do magistrado. Fiquei pensando se a pandemia não veio desumanizar algo que já estava desumanizado. Quero a todos que estão nos prestigiando aqui pelo Zoom e também pelo Facebook, se quiserem registrar colocações, perguntas, podem fazer pelo chat ou nos comentários aí do Facebook, que a gente vai colocando na medida do possível. Então, passo a palavra novamente para o doutor Rafael, em cima dessas colocações que foram feitas. Quer fazer mais algumas abordagens? Só aqui, na verdade, é para nós pensar. Acho que ninguém tem a resposta, né? Exato. Para tudo o que está acontecendo. Mas acho que a reflexão ela está sendo bacana, pelo menos do meu ponto de vista aqui. Sim, bem agradeço pela oportunidade de me manifestar novamente. Eu queria corrigir aqui uma gafe. Eu creio que no início da minha manifestação eu esqueci de saudar diretamente o professor Francisco Cury. A minha indelicadeza aí, por ela peço desculpas, professor. Não houve nenhuma intenção, mas o faço agora. Não é pelo distanciamento virtual, e sim pela falta de traquejo mesmo, porque eu não tenho como hábito a participação em eventos dessa natureza. Então, qualquer impropriedade minha, eu peço que escusem sob essa desculpa. Tá? Bem, a respeito, queria agradecer a doutora Ana Paula pelo comentário, né, que fez em relação às minhas ponderações, e ela sim serve de provocação para algumas questões que eu gostaria de pontuar aqui. O Dr. Cury fez uma abordagem, e aqui faço um parênteses para dizer: Dr. Cury, não subestime o poder da retórica através do vídeo. O senhor foi extremamente claro, persuasivo, e eu compartilho amplamente da sua manifestação, e nós estamos distantes fisicamente, e esse encontro através do Zoom está proporcionando essa troca de ideias, e o senhor o fez de forma muito persuasiva. Então, eu quero com isso, de uma forma quase jocosa, dizer que eu não consigo emprestar a nenhum instrumento o valor de humanizar ou desumanizar a advocacia ou a magistratura. Eu encaro o processo eletrônico e o uso por exemplo, de um sistema de videoconferência como um instrumento. Para mim, a humanização, ela reside na forma e no conteúdo da interação entre pessoas. E aqui eu pude perceber na fala do Dr. Cury, e até mesmo na provocação que a doutora Ana Paula fez com o comentário dela, se a pandemia desumanizou algo que estava desumanizado. Gostaria de trazer algumas coisas que me lembrei durante esse tempo dessa experiência de pandemia, para permitir que a gente pense se efetivamente a experiência judiciária e forense da pandemia foi uma experiência desumanizante. Bem, março de 2020, a gente foi surpreendido por essa situação terrível, lamentável, né, que o mundo inteiro teve que enfrentar. Se viu aí a necessidade da atividade econômica, dos serviços em geral, e serviços públicos não é diferente, ter uma continuidade. A Justiça Federal, especificamente, pela experiência do processo eletrônico e do já acumulado uso da videoconferência, não teve uma dificuldade maior de passar a utilizar, então, ferramentas alternativas para a continuidade da prestação jurisdicional. E
A realização de audiências através do sistema de videoconferência, inicialmente o Cisco Webex, depois o Zoom, foi o meio que se teve. Foram centenas de audiências. E algumas situações que eu vivenciei, que eu submeto, né, a quem está aqui refletindo hoje, se foram situações desumanizantes. A gente teve a oportunidade de ouvir pessoas de casa, seu trabalho, já no avançar da noite, de bolé de caminhão, automóvel, motoristas de Uber, que estacionaram o carro e foram ouvidos como testemunhas, nas situações mais diversas. São pessoas que teriam que deixar suas atividades. A audiência mais recente que eu realizei, até me ocorreu agora, eu estava conduzindo a audiência, recebi um pedido através do WhatsApp, que é assim que a gente se comunica, para que uma testemunha fosse ouvida com preferência, porque ela tinha um filho autista que naquele momento estava calmo. Aí a testemunha podia, então, participar com mais tranquilidade. Eu não tenho essa percepção de que a relação dentro desse aplicativo de videoconferência é tão desumanizante quanto ela pode parecer ser. O que eu tive no meu contato com as pessoas, nessas centenas de audiências, foi a impressão, a sensação de um contato mais humanizado. Por que mais relaxado? E aí eu aproveito um gancho deixado pelo professor, pelo doutor Rudimar, acredito que foi na manifestação dele, sobre a questão do testemunho e da percepção. Bem, eu sou um entusiasta e um interessado na questão da psicologia do testemunho, por estudar, né, dentro das minhas limitações. E a primeira lição que qualquer psicólogo tenta transmitir a qualquer magistrado é que nenhum magistrado deve se arvorar na posição de tentar identificar quem está mentindo ou falando a verdade. Que a dinâmica da mentira e da verdade, das falsas memórias, é algo bem mais complexo do que a percepção de um leigo, porque não somos, em princípio, formados em psicologia. Eu me recordo aqui que num dos eventos de formação de magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a professora Lilian Stein, que é uma das maiores especialistas em psicologia do testemunho do Brasil e talvez até do mundo, ela fez uma ponderação que, como toda cientista, trabalha com base em estudos, né? Que não há um estudo sobre o efeito de um testemunho dado desde a casa de alguém ou dentro de uma sala de audiência, mas que dentro da experiência dela, numa percepção inicial, ela visualizava até uma tendência de maior fidedignidade no testemunho prestado de casa, porque esse testemunho está sendo fornecido fora do ambiente judiciário. E aí vem a minha maior provocação, e talvez vinda de mim, soe ainda mais provocante, se me permitem a redundância. O ambiente judiciário é um ambiente humanizante. A sala de audiências é um ambiente acolhedor e humanizante, dentro da nossa tradição jurídica, essa que foi tão bem resgatada pelo professor Francisco Cury, que é a que nos formou e que nos traz até aqui. Ele é, de um modo geral, humanizante para todos. Me vê à memória outra situação, eu, por circunstâncias até do exercício da própria magistratura, me vi colocado na condição de vítima de um crime. Isso há poucos anos, depois de mais de 10 anos de magistratura, com talvez milhares de audiências no currículo, né, presidindo esses atos. Fui chamado para prestar um depoimento como vítima na Justiça Federal de Porto Alegre. Eu fiquei extremamente nervoso, fiquei extremamente incomodado com aquela situação. Eu estava um peixe fora d'água, como incrivelmente, né, na condição de presidente de diversas audiências. Para mim é um ato sério, importante, ao qual eu procuro me dedicar, mas natural, é da minha rotina. Mas colocado na posição de vítima para ser ouvido e inquirido por um outro colega, eu não estava nada confortável. Eu me senti, não pelo comportamento de ninguém propriamente, mas pelo ambiente, por rememorar o que estava acontecendo. Então, assim, eu sou um pouco cético em atribuir a esses cenários judiciários a pecha, né, aí o título de um ambiente humanizado, apenas porque há um contato físico próximo. Nesse período de pandemia, talvez tenha sido o tempo em que eu mais tive interação com advogados,
justamente por dispensar a presença física no Foro da Justiça Federal, professor Francisco. Não são todos os colegas, o senhor sabe que cada um aí tem uma forma de trabalhar, nem todos têm a mesma desejo e naturalidade de procurar a sede da justiça para conversar com o magistrado. Mas já que havia a possibilidade de agendamento e um encontro como esse que nós estamos tendo aqui através de um aplicativo de videoconferência, muitos advogados me procuraram para tratar de assuntos pertinentes aos processos. E eu, como procedimento, e acho que isso faz parte de um aspecto de humanização, toda vez que um advogado marca para conversar comigo, eu adoto duas providências. Primeiro, se ele está concluído o processo, eu não decido esse processo, que seria um desrespeito ao advogado que quer fazer uso da palavra. Tá? E, em segundo lugar, eu procuro me aprofundar ainda mais no processo para poder interagir. Eu não consigo receber um advogado, eu acho que quem estiver aqui nos acompanhando e já me visitou, seja presencial ou virtualmente, sabe disso, não consigo simplesmente ouvir, eu preciso interagir sobre aquele caso que motivou a presença do advogado. Tá? Nesse processo de acomodação das necessidades da prestação jurisdicional à pandemia, nós tivemos a colaboração de muita gente. A Justiça precisou se organizar com seus juízes e servidores, as pessoas foram orientadas para poder participar dos atos processuais, mas eu tenho que destacar uma figura sem a qual a gente não teria conseguido evoluir para uma prestação jurisdicional humanizada nesse período de pandemia, e é a figura do advogado. A gente teve, como regra, um comportamento extremamente preocupado e de adesão dos advogados. Seja orientando seus clientes como participar do ato, se adequando do ponto de vista logístico e de informática para poder acompanhar as audiências desde seus escritórios, recebendo seus clientes e até testemunhas em algumas áreas do direito, especialmente no direito previdenciário, em seus escritórios, treinando as pessoas para poderem operar os aparelhos, facilitando a comunicação durante o ato da audiência, tendo paciência com as limitações técnicas e dificuldades que a internet, sim, nos proporciona quando a gente tem um volume muito grande de audiências para realizar, ou seja, muitos atos, seja para o juiz ou para o advogado. Então, assim, a gente teve também resistência, né, de alguns advogados. Eu faço aqui mera referência para ilustrar o que digo, mas eles não representam o espírito que permeou a advocacia nesse período da pandemia, na minha percepção. Então, eu quero dizer que, com tudo isso que mencionei aqui, que, para mim, a pandemia foi, incrivelmente, um período de aproximação entre a magistratura, a advocacia, o Ministério Público, as partes. Em nome de ter que fazer algo novo acontecer, houve uma união, uma soma de esforços. E eu acho que disso vai resultar algo muito positivo para o futuro. Eu compartilho da preocupação do professor Cury, que a gente vai ter que encontrar o equilíbrio para esse uso da tecnologia. Eu acho que foi essa mensagem que eu fiquei da sua manifestação. Mas é realmente um caminho sem volta, e eu resisto a sempre enxergar nesse caminho da tecnologia como algo antagônico a uma interação humanizada. Eu acho que nós temos toda a capacidade de uma plena humanização, mesmo dentro de um sistema altamente tecnológico. Claro, a gente não pode querer que o processo ou a interação no ambiente jurisdicional reflita uma sociedade diversa do que aquela que a gente está vivendo. É uma sociedade tecnológica, como bem disse o Dr. Rudimar, já lida hoje com a telemedicina, a área da educação já se vale muito também da tecnologia, com ganhos e prejuízos, como tudo que a gente enfrenta na vida. Mas eu procuro extrair disso as experiências humanizantes para que elas sirvam de inspiração e estendam toda a atuação que a gente tem lançando mão desses instrumentos, que estão aí para ficar. Eu lia no Conjura, ainda no mês passado,
uma notícia que nos escritórios de advocacia dos Estados Unidos já não há mais interesse dos advogados em trabalhar nos escritórios, se acostumaram a trabalhar em casa. Enfim, houve uma certa adaptação, né, de todos que precisaram passar por esse período. E acho que cabe a nós, agora, como a geração que está fazendo essa transição, de pegar as melhores experiências e transformar nisso o melhor exercício do direito humanizado que a gente conseguir. Tá? Seria esse o legado para esses 60% que o Dr. Rudimar refere de novos advogados que só conhecem a tecnologia. Acho que cabe a nós fazer essa ponte, pela nossa experiência com a realidade anterior e também com essa nova que está se impondo agora. Acho que era isso que eu tinha para acrescentar até aqui. Perfeito, boas reflexões. Inclusive, essa questão dos escritórios, o pessoal que já está trabalhando em casa já existe bastante aqui em Caxias, né? Talvez alguma questão também que foi acelerada pela pandemia, mas principalmente na jovem advocacia, já tem vários colegas que não têm mais escritório, não é por dificuldades econômicas, mas não tem porque não vê necessidade nisso, né? Então, inclusive utilizam as salas da UAB, que tem espaços de coworking, para fazer quando precisa ali, sentar ali com o cliente, assinar uma procuração, enfim, fazem dessa forma aí. E não vê mais isso, e trabalham na sua casa, trabalham até nos interiores, aí, privilegiando a qualidade de vida. Mas, em cima disso, e antes de passar a palavra novamente para o professor Cury, tem mais uma reflexão aqui da doutora Ana Paula, e que vem ao encontro de parte que isso que o senhor falou, doutor Rafael, que ela coloca assim: a própria implementação do Sejusc demonstrou que o Poder Judiciário não estava preparado para lidar com um novo momento de humanização que chega na Justiça. Acrescento em cima dessa colocação da Ana Paula, justamente isso, que por um lado o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe, embora ele privilegiou ali também as novas ferramentas eletrônicas, mas ele também trouxe princípios de resoluções de conflitos de forma alternativa, os sejusques, a mediação, estimulou a conciliação, que, pelo menos de um jeito, assim, vamos dizer, mais brasileiro, sempre foi de mais contato, das pessoas chegarem próximo e ser mais fácil, por exemplo, fechar conciliações quando as pessoas estão presentes, quando sentem o sentimento da outra, que chora, ou que, né, e fica com pena, enfim, se solidariza de alguma forma. E aí, por outro lado, vem a situação essa implementando a forma mais eletrônica, que, por um lado, distancia as pessoas nesse formato. Também, só jogando isso para reflexão, passo a palavra novamente para o professor Cury. Por favor, professor, para fazer as suas considerações também. Eu tenho um argumento em favor da presença do ser humano, um frente ao outro. Eu tenho um argumento que acho que é imbatível. É imbatível esse argumento. O grande advogado Mandela, que esteve 27 anos preso, que combateu em favor dos homens e mulheres negros da África do Sul, submetidos ao horrível regime do apartheid, Mandela, quando eleito presidente, ele pensou na Comissão do Perdão. O que era a Comissão do Perdão? Aquilo não ia dar certo nunca com a videoconferência. Nunca. Tinha que sentar um diante do outro, olhar no olho do outro, tocar o outro e pedir perdão. Porque eram tantas as pessoas que praticaram atrocidades um contra os outros, que não haveria tribunal no mundo capaz de julgar a todas as atrocidades que foram cometidas. Era impossível isso. Era uma coisa absolutamente impossível. Ia faltar juiz, ia faltar tribunal.
nem sistema de papel o processo que ia dar certo, e nem o sistema presencial ia dar certo. Então, Nelson Mandela, que eu tenho admiração, indicado para o Prêmio Nobel, advogado. Aliás, tem um belíssimo livro aí para ser lido, Como os Advogados Salvaram o Mundo, um deles, por exemplo, Mahatma Gandhi, grandes advogados. Mandela, então, ele pensou a Comissão do Perdão, em que homens brancos e homens negros, aqueles que praticaram atrocidades uns com os outros, tinham que passar não só dizer a palavra perdão, não era isso, era passar vários minutos, meia hora, uma hora, mais possível, olhando um no rosto até chegar ao perdão efetivo. Foi assim que ele conseguiu pacificar o país. Então, veja, esse exemplo que eu estou dando é aquilo que os gregos argumentavam. O que os gregos diziam, a deusa indispensável da presença. Por que determinados governantes, quando têm grandes calamidades, como, por exemplo, inundações, eles têm que ir no local em que pessoas pobres sofreram inundações, estão sujeitas a todas as intempéries do tempo? Eles têm que ir lá. É por causa da presença. Não, eles não querem saber de presença virtual. Ele tem que ir lá, tocar a pessoa, ver a pessoa. E a nossa ciência do direito, eu estou dizendo, ela é ciência normativa social. Como é que eu vou tratar de problemas sociais sem perceber a pessoa na minha frente? Eu não estou dizendo com isso que eu sou um anacrônico defensor do processo de papel. Não. Eu estou dizendo o seguinte: humanismo mais tecnologia, como tem as 3 teses de Mário Bunge. Estou citando as duas coisas ao mesmo tempo. E estou dizendo que tem que ter grandes espaços reservados para a presença da pessoa em determinadas circunstâncias. Por exemplo, o tribunal do júri parece alguma coisa até altamente violenta. Eu lembro que a primeira vez que assisti um júri foi em Alegrete, um bom advogado de Alegrete, e eu me assustei com criança que eu era. Meu pai era juiz em Alegrete. Eu vi o Eli Lopes, grande advogado do júri, ele usar de uma retórica, às vezes até rebarbativa, devido à violência que usou para tentar chegar, para obter a absolvição do seu réu. Mas onde é que está o humanismo nisso? Eu digo, o que está se fazendo no tribunal do júri é tão grave que pode resultar na perda da liberdade de alguém, que tem que ser à luz da praça pública e na presença do outro, para dizer assim, o Poder Judiciário, o magistrado, não está sendo desumano contigo, eu estou te olhando nos olhos para te condenar ou para te absolver, e isso é humanismo. Ninguém está se escondendo para condenar ninguém na calada da noite, é isso que está acontecendo no tribunal do júri. Hegel fala isso, compreende? Numa argumentação maravilhosa. Então, veja, dentro do primeiro livro que foi publicado, com esse título, Filosofia do Direito, e dentro dos 2 grandes padrões do panlogismo hegeliano, todo racional é real e todo real é racional. O tribunal do júri é uma forma indispensável da presença humana, de que quando um tira a vida do outro, dolosamente, do ponto de vista doloso, de refazer e reconstruir a racionalidade social. Isso não pode ser feito distante do outro. É tão importante esse fato que tem que ser feito na presença do outro. Essa é a filosofia profunda do tribunal do júri, que, aliás, diga-se de passagem, se todos os institutos jurídicos um dia desaparecerem, vamos fazer essa hipótese, todos,
conseguiríamos reconstruí-los todos, novamente, apenas pensando no tribunal do júri. A sua filosofia profunda. Outro exemplo que dou, um é o caso do Mandela, e não podia ser, na questão do Mandela, a comissão do perdão, não podia ser um perdão falso. Se não me engano, isso dentro da teologia cristã, isso chama-se assídia. Dar um perdão falso. Não é isso. Tinha que se observar com assistente social se o perdão é real. Isso é um exemplo profundo. Aliás, dá para se escrever tese de mestrado e doutorado sobre isso. Né? Outro exemplo que dou. Com todo respeito ao doutor Rafael Farinati, todo e total respeito, absoluto respeito. Eu fui fazer uma sustentação oral aqui no meu escritório, agora, não faz muito tempo. Bom, um caso complexo, bem complexo. E de 15 minutos de praxe que eu tinha para fazer a sustentação oral, eu fiz virtual. Não foi aceita, porque eu tinha que reduzir tudo a 5 minutos. Impossível defender alguém num caso complexo em 5 minutos. E eu nem sei, tenho certeza, com todo respeito aos magistrados, todo respeito ao Poder Judiciário, eu nem tenho certeza se depois foi ouvido virtualmente. Se eu tivesse em presença dos magistrados, teria certeza, me ouviram. Então, veja, o que eu quero dizer é que tem que se reservar espaço para a presença humana e a força da palavra. Aliás, a humanização, ela dentro do mundo ocidental, especialmente da filosofia ocidental, ela passa pela compreensão da linguagem e comunicação. Linguagem e comunicação, que são coisas, parecem sinônimas, mas não são, não é assim, basta ler com profundidade. Jürgen Habermas, a teoria da ação comunicativa. Ele ensina ali, por exemplo, como fazer conciliação. Eu pensava uma vez, ingenuamente, que eu seria capaz de fazer conciliação. Até que, na Universidade de Caxias do Sul, uma excelente professora, minha amiga, Ângela Lucena, fez um curso para nós advogados de conciliação, com uma advogada de Porto Alegre que só se dedicava a processos de conciliação. Ela não atuava litigiosamente. E ela nos explicou técnicas de conciliação. E pensei que era fácil, e era muito difícil. Muito difícil. Ela fez, com todos nós, simulações de como chegar à conciliação. Éramos em torno de 40 advogados. Apenas um de nós conseguiu fazer uma conciliação. E ela argumentava, olha, vocês querem fazer conciliação mesmo, tirar todo o proveito da conciliação, você tem que entender a pessoa em todo o seu sentido, inclusive com a presença. Aliás, fiz agora, frequentemente, 3, 4 tentativas de conciliação online, não deu resultado. Não estou dizendo que daria resultado a presença da pessoa, mas acho que eu teria mais poder retórico se eu conseguisse olhar a pessoa nos olhos. Acho que sim, pela experiência que tenho. Acho que... Eu não quero arriscar isso, é meio conjectural, mas eu acho que daria. A conciliação é um instrumento maravilhoso que está à nossa disposição. Que, aliás, eu acho que sim, tem que se reduzir cada vez mais os litígios. Isso sim, tem que se reduzir cada vez mais os litígios e nós pensarmos mais a conciliação, técnicas de conciliação. E quando eu falo falando técnicas de conciliação, são coisas que nós, advogados, geralmente, infelizmente, acho que também os juízes, não, os promotores também, nós não estudamos isso com mais profundidade. A técnica de conciliação, ela exige recursos que nós tradicionalmente não temos
diante de nós. Como, por exemplo, o doutor Rafael Farinati falou em psicologia. Tá? Esse é um exemplo. Outra coisa que nós não estudamos é as formas da presença do outro. Quando nós falamos de distanciamento social, existem vários tipos de distanciamento social. A distância do amigo, a distância do familiar, a distância do adversário. Isso tudo é estudado dentro da sociologia. A distância das pessoas que nós amamos, que nós queremos, física, inclusive. E isso aqui tudo existe dentro do processo da presença da pessoa. Compreende? Então, veja, eu acho que eu vou repetir, eu vou insistir. A pandemia não vai me roubar, não vai tirar de mim a necessidade que tenho de estar presente diante dos outros. Isso ela não vai me tirar. Aceito, não estou rejeitando isso aqui, eu estou fazendo uma reflexão. Escuta, eu estou dizendo assim, vamos reconsiderar melhor o quanto é importante a presença um diante do outro. É isso que eu estou dizendo. Um exemplo que eu estou dando agora claramente aqui é esse aqui do Mandela. Por exemplo, o que as pessoas humildes querem dos juízes? Eu sei o que elas querem, porque inúmeros clientes já me disseram, eles querem dos juízes. Eu vou dizer o que eles querem. Pela experiência que eu tenho, eles querem a atenção e olhar no olho do juiz e dizer, sofri isso. Está acontecendo isso comigo. Atualmente, estou com dificuldade para explicar para os meus clientes que eu tenho, vários inúmeros que eu tenho aqui no escritório, porque eles dizem para mim, eu quero falar isso para o doutor juiz de direito. Onde é que ele está? Eu quero dizer isso para ele. As pessoas humildes, elas querem essa presença aqui. Compreendem? Isso não é uma coisa de só menos importância, é de muita importância. Veja, por exemplo, aqui, com todo o respeito ao doutor Rafael Farinati, com todo o respeito, leio aqui, gigantes da informática tentam resolver os problemas no sistema do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A direção do Tribunal de Justiça do Estado trabalhou ininterruptamente no final de semana. Uma das reuniões com as direções da Dell, na América Latina, durou várias horas. Internamente está descartada qualquer ligação com os problemas atuais e os gerados pelo ataque hacker. A situação atual é considerada mais grave do que o apagão de maio. Então, veja, com todo respeito ao Tribunal de Justiça e Magistratura, isso é um problema gravíssimo. Eu já não sei mais o que dizer para os meus clientes. O que eu vou dizer daquela sustentação oral que me fizeram fazer em 5 minutos? Aliás, 15 já era difícil analisar um processo complexo. Já era complicado. Aliás, eu sempre achei o seguinte, que o regimento interno do Tribunal de Justiça deveria permitir, em determinados complexos, determinados processos complexos, ceder mais tempo e mais espaço para a palavra. Eu tenho certeza, dentro do preparo que eu tenho, que eu consigo explicar com mais clareza e nitidez a desembargadores problemas específicos que estão acontecendo dentro do processo. Eu tenho certeza disso. E a certeza me vem pela experiência que tenho. Então, veja, essa situação que está acontecendo aqui, com todo o respeito à magistratura, isso aqui é desumanizante. Agora, por exemplo, iniciei um processo, um inquérito policial. Levei meus clientes junto comigo até lá para que visse o que estava acontecendo. Eu encontrei um funcionário dentro da polícia cercado por 9.000 inquéritos. Foi constrangedor. E não adianta, e nem processo físico, nem processo virtual está adiantando. Isso
É constrangedor, eu não sabia o que dizer para o cliente me olha, eu olho para ele e fica assim. E também não posso culpar o funcionário. Então, veja, note o doutor Rafael Farinati, nós advogados, juízes, promotores, OAB, serventuários da justiça, nós temos que produzir um diálogo intenso, harmônico, para solucionar essas questões que não podem esperar mais um dia a solução. Porque a sociedade inteira está nos julgando, nós advogados estamos sendo julgados, os juízes estão sendo julgados. Isso é gravíssimo o que está acontecendo. Compreende? A questão, então, está se reduzindo nessa tese que estou aqui defendendo. A tecnologia tem que se humanizar, necessariamente. Eu não estou rejeitando a tecnologia. E um dos aspectos que tem que ser observado é que não se pode raptar a palavra e a presença humana. Isso é, nós não podemos ser sufocados completamente ou raptados pelo mundo virtual. Eu não sou um holograma. Eu não sou um holograma, nem o doutor Farinati, nem o doutor Rafael Rudimar Brogliato. Nós não somos holograma. E então temos que reservar esse espaço devido aos momentos altamente importantes, altamente relevantes, em favor da presença humana, que ali sim começa, se nós observarmos bem, né? Várias filosofias nos explicam isso, até mesmo a de Merleau-Ponty, que ele estudou o corpo humano, né? O corpo humano é importante em todos os seus aspectos. A cor da pele, o cheiro que tem, a cor do cabelo, o gesto que nós temos, o tom da voz que nós usamos, a presença que eu tenho com os meus costumes, meus hábitos. Isso aí está tudo explicado dentro de um estudo maravilhoso que nós temos a partir dessas reflexões de Merleau-Ponty, né, na fenomenologia da percepção. Né. Então, vocês vejam, essas questões aqui, o que eu estou pensando? Eu estou pensando a raiz de como nós podemos solucionar essas questões. Por exemplo, eu tenho um texto maravilhoso aqui do ministro Luiz Roberto Barroso, que leio, gosto muito dele. Ele tem um texto que é puro humanismo, cujo título é, aspas, sabe com quem está falando? Nota sobre o princípio de igualdade no Brasil contemporâneo. E ele fala na questão do reconhecimento. Quando nós queremos a presença de alguém na minha frente, eu estou dizendo, eu te reconheço como ser humano que tu é. Isso é uma ideia que está aqui nesse ministro, aliás, duramente e injustamente atacado, na meu modo de entender. Um homem altamente inteligente, Luiz Roberto Barroso, que um outro país, transformações do direito e ética na agenda do Brasil. Então, a ideia que ele traz aqui é maravilhosa. Ou seja, o respeito que eu tenho, ela vem da presença pelo reconhecimento do outro, como aconteceu com o grande advogado Mandela, né? É isso que eu tinha. Obrigado, professor Cury. Quero registrar a presença aqui que está conosco do Dr. Gustavo Miele, ex-presidente da OAB aqui da subseção de Caxias. Obrigado por estar nos prestigiando. Peço desculpas de não ter referido antes, porque eu não estou fazendo acompanhamento pelo Zoom aqui, né? E verifiquei agora. A gente podia continuar aqui debatendo a noite inteira, né? Mas pelo avançado da hora, eu acho que eu vou passar para o doutor Rafael para fazer as considerações finais, já trazendo aqui também só mais 2 comentários, um do doutor Marcelo, que está nos acompanhando aqui pelo Zoom também, que ele faz um pedido aqui, professor Francisco, faz uma colocação e um pedido. Ele diz, professor Francisco,
essa sensibilidade se dá via internet. Quanto ao júri, eu concordo, é difícil, mas em outros casos é questão de costume. E aí vem o pedido, gostaria de ser seu orientando nesse mestrado. É importante aproveitar o momento, né? E a doutora Ana Paula também faz algumas questões que nas práticas de justiça restaurativa passaram a realizar encontros virtuais e estão constatando a possibilidade de criação de vínculos, mas com utilização de técnicas e etapas adequadas e com o tempo adequado. Mas o encontro presencial é, sem dúvida, muito mais transformador. Bom, então, doutor Rafael, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, porque está excelente, mas eu acho que os encontros eles têm que ficar sempre um quê de quero mais, né? E, infelizmente, por causa do tempo, a gente acaba tendo que acabar, em algum momento, finalizando, né? Então, por favor, por gentileza. Claro. Bem, quero ser muito breve mesmo, em função do adiantado da hora, agradecendo desde logo, né, pela oportunidade, pela atenção de todos. Apenas umas rápidas observações para tentar plantar no professor Francisco Cury aí a semente de um voto de confiança na capacidade do próprio Poder Judiciário de se organizar e sanar os problemas, né? O professor Francisco fez referências às dificuldades do Tribunal de Justiça, eu venho acompanhando isso na imprensa com bastante preocupação também. O registro que eu tenho é que de todos os problemas detectados, me parece que a gente veio tratar de processo eletrônico, né? Que o EPROC, o processo eletrônico que o Tribunal de Justiça trouxe para a Justiça Estadual, o mesmo da Justiça Federal, que foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não esteve em nenhum momento ameaçado ou com risco de informações. São outros sistemas, né, que geraram efetivamente um risco muito grande e preocupante que está recebendo a atenção das autoridades lá no Tribunal de Justiça. Então, isso só para fazer uma pequena defesa do nosso EPROC, porque é algo muito caro para a Justiça Federal. E eu preciso dizer a respeito disso que o EPROC é fruto de uma construção coletiva. Ele não foi um sistema que contemplou as necessidades, desejos e visões da magistratura. Ele foi construído junto com a advocacia e com o Ministério Público, ele está permanentemente em construção. E é por isso que eu tenho bastante confiança na correção dos problemas, né, nesse aspecto técnico, de modo a que ele possa garantir a todo jurisdicionado uma jurisdição segura, acima de tudo, né, que isso não gere nenhum tipo de preocupação. O professor Francisco foi cuidadoso o tempo todo comigo, só gostaria de lhe dizer que em nenhum momento me senti, né, atingido com alguma referência, até porque preciso dizer que são muitos comentários dirigidos aos tribunais, e eu tenho que, aqui, com humildade, falar que tem algumas mazelas e problemas e situações que só o advogado pode detectar e comentar. Eu nem me sentiria apto a fazer um juízo ou uma defesa de sistemas de trabalho adotados pelos tribunais. Eu aqui tenho um papel bem mais singelo na minha jurisdição de primeiro grau, para exemplificar. A gente sequer tem a figura da sustentação oral. Então, claro, dentro da nossa realidade, eu procuro que situações semelhantes que possam ser transpostas para a jurisdição de primeiro grau não aconteçam. De resto, talvez tenha parecido haver eu considero um falso antagonismo entre algumas considerações que eu fiz e o professor Francisco Cury, mas eu quero dizer, como conclusão de tudo que eu vi, que, na verdade, trilhamos o mesmo caminho. As preocupações são as mesmas. Eu acho que há de haver, sim, uma preocupação seletiva para nunca abrir mão da presença física nos seus momentos indispensáveis. Esse é o debate principal, que é escolher aqueles momentos que são realmente indispensáveis para a presença física, não porque a presença não é importante nos demais casos, mas porque a gente tem que conciliar esse desejo de estar junto para construir algo melhor, que é o que acontece quando estamos juntos, com uma demanda avassaladora de trabalho aos advogados e aos magistrados, que não permite
aquela advocacia, magistratura artesanal que a gente pôde acompanhar ao longo do tempo, né? Os tempos exigem adaptação de todos nós, isso vem com alguns custos e alguns benefícios. Eu realmente não queria me estender, e mais uma vez, na pessoa do doutor Rudimar, agradeço pelo convite e pela atenção de todos os advogados, e um especial abraço também aí ao professor Francisco Cury pelas ponderações e reflexões. O conheci hoje, e foi muito prazeroso ter esse contato e essa conversa nessa noite. Muito obrigado. Obrigado. Por favor, doutor Francisco Cury, para as suas considerações finais, então. Agradeço a atenção de todos. Doutor Rudimar Broghiato, meu amigo, admirador. A atenção do doutor Rafael Farinatti, também não o conhecia. Estou vendo da grande cultura que tem e da grande sensibilidade como magistrado. Bom, eu entendo que todos nós, operadores do direito, como se costuma dizer, eu não gosto muito dessa expressão, nós temos que entrar em diálogo. Esse país está precisando de diálogo. Eu não me conformo que brasileiros, como nós estamos vivendo agora, nós estamos nos distanciando cada vez mais devido a circunstâncias mal compreendidas, como política, por exemplo, aliás, subpolíticas, diga-se de passagem, né? E nós precisamos restaurar o diálogo no país. Por exemplo, eu estou agora sempre fui um grande amigo com o doutor Gustavo Miele, sempre eu admirei a sua habilidade como administrador. Ele tem uma inteligência social notável, que é uma grande característica que ele tem. Sabe organizar, por exemplo, as pessoas, a OAB. Estou retornando isso à OAB, cada vez mais atento a esse fato. E estou pronto para sempre que precisarem de diálogo, para sempre que nós precisarmos refletir sobre os problemas que nós estamos vivendo. Então, é uma grande felicidade, e desejo a todos que nos estão ouvindo aqui, que nós um dia possamos passar esse difícil momento da pandemia e nos encontrarmos frente aos outros, em presença do outro, e com a celebração da vida e celebração da alegria. É um desejo a todos que um dia nós possamos voltar a compartilhar as nossas existências e os nossos destinos, que na verdade é um destino comum. Acredito que o ser humano está destinado à felicidade. Por mais difícil que nós possamos estar enfrentando os momentos mais difíceis, o ser humano é destinado à felicidade. E o direito é um dos caminhos disso. A ciência social normativa, que é o direito, tem muito a ver com a questão da felicidade. E com isso eu discordo completamente de alguns autores, kelsenianos, positivistas, às vezes, e eu digo que não. O direito tem a ver muito com essa questão de aproximação das pessoas, porque o direito sempre tem que ser humanizado. E ele é uma ciência humanizadora. Boa noite a todos. E muito grato pela atenção que me foi dada. Muito obrigado, professor. É sempre brilhante ouvir o senhor. Quero dizer, veja bem, acho que o nosso objetivo aqui foi alcançado com a profundidade do tema, que era fazer uma reflexão, e trago até uma experiência que aconteceu aqui mesmo. Então, onde por meio da tecnologia conseguimos que o professor Cury, e o doutor Marcelo se conhecessem, né? Que talvez, se não fosse a tecnologia, talvez não tivesse conhecido. Então, isso é o efeito positivo da tecnologia. O efeito negativo é que se conheceram e não podem se dar um aperto de mão, pelo menos nesse momento, né? Mas, quem sabe, a gente faz outro, num momento mais oportuno, que seja possível, a gente garanta a efetividade desse
encontro entre os dois que foram brilhantes aqui nesse evento de hoje. Quero agradecer, então, em nome da OAB, a participação que os senhores tiveram aqui, o tempo que emprestaram aqui a sua inteligência, o seu conhecimento, e deixar a OAB sempre de portas abertas aqui, então, para a gente continuar essas reflexões. Agradeço também a todos que nos acompanharam aqui pelo canal do Zoom e também notadamente pelo Facebook, onde tem uma participação maior. Sim. Tá? Sim. Antes de finalizar, eu queria fazer o sorteio, então, aqui do nosso certificado digital, oferecido pela R Master Sul. Professor Cury, por favor, diga o número de 1 a 4. 2. 2. Então, quem ganhou é a doutora Ana Paula Pereira. Doutora Ana, por favor, entre em contato amanhã aqui conosco na OAB, aí, que o pessoal organiza aí como fazer a entrega disso. Convido também a todos a prestigiarem os nossos próximos eventos do mês do advogado. Agora vamos ter no dia 16, uma matéria de direito previdenciário, doutor Rafael, pagamento em atraso e indenizações do direito previdenciário, com o palestrante Márcio Hartz, às 19 horas, nesses mesmos formatos, né, pelo Zoom, também pelo Facebook, e também quero dizer que todos os nossos eventos, depois eles ficam gravados também no canal do YouTube da OAB Caxias do Sul. Então, meu boa noite a todos e a todas, e até o próximo encontro. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.